A marca é uma reputação, né, que você cria. Então, o logotipo ele não vai caber tudo isso, assim, né? Seria demais você colocar para um símbolo, um logo, né, algo, tudo isso que você quer que as pessoas vejam. Não adianta a gente desenvolver um trabalho no comercial ou no laboratório, desenvolver novas formulações e a marca não está alinhado, não gerar percepção de valor. Inclusive, a marca, ela muitas vezes surge antes da estrutura física da empresa, né? Com certeza. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, empresário da área farmacêutica, farmácia com manipulação e áreas afins, a se tornar mais seguro, mais valorizado e crescer, voar nesse mercado. Aqui é a Alana Bezerra. Rafael Galvão. Gente, vamos para o episódio 73, sim, episódio número 73. E, Rafael, que honra ter você aqui. Gente, o Rafael, ele é especialista em branding, fundador da Dunk Design. E, sim, o tema de hoje é branding, fortalecimento de marca. A gente vai falar sobre branding que transforma, estratégias para diferenciar a sua farmácia com manipulação, o seu negócio do setor farmacêutico, de cosméticos, de suplementos. Então, vamos que vamos, e se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora, deixa aqui teu like e compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas. A tua audiência é muito importante para nós. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Gente, eu conheci o Rafael através da Érica. A Érica é proprietária da marca MQC. E ele fez um trabalho incrível, e Érica, me passa o contato, e aí eu escolhi, né, ele é a empresa, na realidade a empresa dele foi a escolhida para fazer todo o rebranding da minha marca, né, vamos aí voar, né, Rafael? E me fala um pouquinho, Rafael, sobre o início, né, como é que tu começou essa trajetória no mundo do brand, design, me fala um pouco sobre. Bom, o estúdio fez 10 anos, agora em julho, né? A gente começou lá em julho de 2014, mas antes disso eu já tinha começado a faculdade de publicidade, antes ainda tinha começado de marketing, né? E aí eu fui tentando encontrar o que é que de fato me fazia gostar desse mundo, de certa forma, né? Porque elas se entrelaçam um pouco, marketing, publicidade e design. E aí passei para a publicidade, e na publicidade descobri o design, comecei a ler sobre ele, né? Entender o que é que ele faria, o que é que ele faz na vida das pessoas, e me encantei, vi que era isso que eu queria fazer, eu queria trabalhar de fato com marca, né? Eu queria trabalhar com a parte mais profunda do que uma empresa tem hoje, e muitas, né? A parte mais valiosa é a marca que ela tem. Então, foi mais ou menos esse caminho aí lá no início, né? Me fala mais sobre isso. Uma das coisas mais valiosas de uma empresa é a marca que ela tem. Sim. Você imagina assim, eu estava até ouvindo um dia desse um podcast da Ana Couto, né? Que hoje é a maior referência de branding, né? No Brasil. E ela fala muito, assim, várias coisas de design, de marca, do brand, mas a marca é uma reputação, né, que você cria. Então, pensa assim, se você pensar na Apple, se você pensar na Coca-Cola, né, essas grandes marcas mundiais, o que é mais valioso dela, o produto ou a reputação que ela criou? Se você parar para pensar, assim, ela tem um valor muito agregado de todos os produtos que ela vende. Mas imagina se, por algum motivo, todos aqueles produtos, sei lá, a fábrica dela queimasse ou acontecesse algum desastre. Será que elas conseguiriam dinheiro novamente para reerguer tudo? Né? Eu acredito que qualquer banco conseguiria fazer isso por ela, qualquer empresário gostaria de investir novamente em reerguer aquele bem material dela. Por quê? Porque a reputação que ela criou foi muito forte. Então, se você parar para pensar, a marca tem muito mais valor do que os produtos juntos. Os produtos podem queimar ou podem, né, ter algum tipo de problema, sei lá, no mundo que destruam eles. Mas a marca não, a marca ela consegue se reerguer a partir de algo material. Então, ela é mais valiosa, geralmente, do que uma empresa, né? Isso não se consegue do dia para a noite, mas
Isso é um exemplo de como a marca vale muito. E é algo intangível, né? Você Totalmente. que coloca o seu valor para a marca, né? De novo, sobre percepção de valor. Exatamente. Né? É de novo reputação, né? Se você pensar, por exemplo, sobre você, né? Quem eu sou no mercado, quem eu sou para minha família, para os meus amigos. Quem eu sou não foi de ontem para hoje. Né? Assim, foi com o tempo, as pessoas foram... A mesma coisa é a marca. Você vai construindo uma percepção e aquilo ali, se for consistente, se fizer sentido, se tiver valor, a gente vai começando a perceber que aquilo faz algo de muito importante ou de muito valor para a sociedade. Então, o que as pessoas veem de você é a reputação que você foi criando, né? A partir de tudo que você foi fazendo no dia a dia. E a mesma coisa é a marca. Tá? Então, por isso que eu falei assim, a marca geralmente, ou ela tende a no longo prazo, ser a coisa que mais vale dentro de uma empresa. Né? E é importante frisar isso porque às vezes as pessoas, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre marca, né? Porque as pessoas, elas associam marca a um logotipo. Isso. Me fala mais sobre isso. Vamos lá, a gente começar a colocar aqui meio que uma arquitetura. O logotipo ele faz parte da marca, né? Mas, se a gente pensar lá do início, o que era a marca, né? A marca era marcar algo. Então, por exemplo, a gente tinha, há muito tempo atrás, o gado, que era marcado pelo emblema daquela família, seja as iniciais ou um brasão. Então, se a gente parar e lembrar lá do início, marca era o logotipo, ou a forma com que eu marcava algo. Mas as coisas foram mudando, né, assim, a gente foi evoluindo em determinadas coisas e a gente começou a perceber que isso era pouco, né? Assim, poxa, se a gente imaginar hoje todas as empresas apenas com o logotipo e a gente não vê, de repente, a paleta de cor que ela utiliza, né? Se eu parar fazer um exercício aqui, né? Assim, que banco tem a cor X? Aí se eu disser a cor, você vai remeter a um banco. Né? Assim, sei lá, a marca de chocolate tem a cor Y. Então, isso também é marca. Né? Por quê? Porque aí a gente começou a perceber que apenas o logotipo era muito pouco para eu dizer que existia um ambiente dentro daquilo. Então, eu comecei a organizar isso. Poxa, vamos achar uma cor que seja nossa. Né? Vamos achar uma tipografia, uma letra que seja nossa. Vamos achar um estilo de fotografia. Como é que é a minha fotografia? E aí, se você pensar, por exemplo, de novo para um banco, né? Um banco quer demonstrar jovialidade, quer demonstrar modernidade. É o caso de um Nubank, por exemplo. Ele vai ter uma fotografia diferente de um banco que quer atrair investidores de CNPJ. Ele não vai conseguir, ele não vai poder nem conseguir comunicar do mesmo jeito porque ele quer coisas diferentes. Então, o logotipo ele não vai caber tudo isso, assim, né? Ele não vai... seria demais você colocar para um símbolo, um logo, né? Algo, tudo isso que você quer que as pessoas vejam. E aí eu trago de novo para a gente, como pessoa. Seria muito eu colocar, por exemplo, para a minha foto 3x4, que as pessoas olhando ela entendam tudo que eu sou de reputação. Não, elas vão olhar para a minha roupa, para o meu rosto, para como eu me porto, para onde eu ando, com quem eu ando, como eu ando. Então, a marca é mais ou menos isso, né? Assim, a fotografia, a tipografia é como se eu tivesse reunido todos esses acessórios para que as pessoas olhem aquilo de forma constante. E aí, por exemplo, tem um exercício legal que é... Comunicar algo. Tem um exercício interessante que é assim, você entrar no supermercado e você vê uma garrafa de refrigerante com um rótulo só vermelho, você já vai saber o que é, mesmo que ela não tenha aquele formato característico, por exemplo, da Coca-Cola. Se você vê uma garrafa no setor de refrigerante com um rótulo vermelho, você com certeza já vai achar que é a Coca-Cola, mesmo que ela não esteja com a garrafa da Coca-Cola. Por quê? Porque isso é marca. Eu não sei se foi você que falou, inclusive, que ela veio com um projeto, não sei se chegou a executar, de colocar alguns rótulos brancos, todos. Eu vi, teve uma época de uma tentativa disso. Porque aí você tá mexendo com um dos assets mais importantes desta marca, que é a cor dela.
né? Assim, inclusive existe, né, o vermelho Coca-Cola. Então, é a mesma coisa de, por exemplo, o Nubank, que já é conhecido pelo seu roxo. Ah, não, agora a gente vai usar o azul aqui, sei lá, né? Então, aí, de novo, né, assim, eu não posso colocar toda a força no logotipo, porque eu gerei forças em outros locais da marca. Então, a mesma coisa, se eu mudo o logotipo, eu tenho que saber por que eu estou mudando ele, né? Assim, é um novo momento de vida da marca. Aí isso acontece com a cor. Se eu mudar a cor, eu posso ser muito infeliz em mudar a cor e as pessoas olharem e dizer, isso não é a marca que eu acredito. Isso não é a marca que eu confio, que gerou reputação para mim. Por que ela mudou essa cor? Tem que ter algo, tem que ter uma estratégia embasada para aquilo, né? Não pode ser só um gosto, uma vontade, enfim, pontual, né? Inclusive, a marca, ela muitas vezes surge antes da estrutura física da empresa, né? Com certeza. Eu falo isso, a gente presta assessoria para abertura de farmácia com manipulação, e aí uma das primeiras conversas é sobre se o empresário, o futuro empresário, já tem a marca, já tem o nome, já tem o logotipo, enfim, né? Tudo isso que expressa a marca. Sim. É uma grande preocupação para mim, como empresa de consultoria, é muito importante que aquele empresário ele tenha sucesso, né, na empresa. E tudo começa de uma marca. Né? E eu lembro muito bem, e assim, se você não tem muitos recursos, tá tudo bem de começar com o que você tem, que foi o meu caso, né? E aí eu lembro, quando eu desenhei a AB, eu desenhei ela à mão e fiz um PowerPoint, tipo assim, há mais de 10 anos atrás. Eu era também bem amadora, enfim. E aí não tá legal. Passou assim alguns meses, eu vou mudar. E fui numa gráfica. E aí só que eu queria melhorar. E aí fui numa gráfica, deu um resultado, eu queria melhorar. Perfeito. E aí eu procurei um especialista em marca. Só que, Rafael, para ser bem sincero, eu meio que fiquei com trauma. Por quê? Porque ele dizia, na época, isso já tem um bom tempo, né? Foi em 2014. Ele dizia que a minha cor não combinava com a empresa de consultoria da saúde. Eu não sei porquê, eu acho que estava no meu inconsciente que eu passei um tempo nos Estados Unidos. E lá as farmácias as duas principais redes eram vermelhas. Diferente aqui no Brasil, que era verde, a maioria das farmácias na época eram verde e azul principalmente, né? E hoje não, hoje tem uma grande rede, né, em vermelho e tudo mais. Várias. E aí ele bateu que a cor tinha que ser um azul, um verde, aí conseguiu melhorar com... Qual era a cor? Era tipo um roxo, enfim. E eu vou continuar com a minha marca vermelha. Acabou que ele não supriu minha necessidade e não fui mais atrás disso, né? E aí, que bom que você surgiu, que com 10 anos de empresa a gente vai reformular tudo. Eu acabei que desleixei um pouco nessa parte, né? E eu acho que muita gente acaba... No nosso setor, farmácia com manipulação, tem farmácia de 30 anos, de 40, 50 anos de farmácia. E a gente meio que acaba se acomodando, né? Eu falo aí pelos empresários da área, e a marca vai meio que deixando de lado. Só que quando eu me atentei, eu olhei assim para a minha marca, gente, eu preciso reformular, até porque os serviços que a gente oferece hoje, o nosso posicionamento hoje é totalmente diferente de 10 anos atrás, né? Isso é uma coisa importante, assim, porque às vezes as pessoas me perguntam, Rafa, quando é que eu devo mudar a marca, né? E aí eu sempre digo que tem alguns fatores que dizem isso, né? Um deles é o espírito do tempo, né? Como você acabou de falar aí, tem empresas de 40, 50 anos, às vezes desleixam isso. E aí, de novo, trazendo para a pessoa, é como se você estivesse desleixando o seu jeito de se vestir, né? Assim, se você olhar, por exemplo, a moda muda, então você vai mudando um pouco, né? Ou se você não muda, onde você compra vai mudando, vai se adequando. E a marca é a mesma coisa, né? Assim, dificilmente uma marca passa 50, 100 anos
sem mudar, elas têm alguns ajustes. E aí é onde eu quero chegar, assim, não significa que você tem que mudar tudo, né? Assim, o que é que eu entrego hoje, né? Como você acabou de falar, eu entrego algo diferente de ontem. O que é diferente? Mudou. E aí a gente começa a entender que mudança foi feita ao longo do tempo pela sua estratégia de negócio, pelo que você vende, pelos serviços, pelo estilo. E aí a gente olha para a marca e diz, tá, o quão adequada ela está para a gente saber. A gente precisa fazer uma mudança total? A gente precisa apenas adequar? Às vezes o logotipo a gente não mexe, mas mexe na forma como a gente utiliza a cor, organiza uma paleta de cor mais extensa, muda a tipografia, muda a fotografia. Então, tudo depende de como você vai criando isso. Agora, assim, como você estava falando aí, assim, a marca geralmente vem antes, porque você começa a pensar em tudo antes, né? Só que eu sempre defendo que tudo tem seu tempo. Né, assim, até hoje eu tava vendo um vídeo que um cara tava dizendo assim, ninguém vence uma pessoa paciente, porque a pessoa paciente, ela tá vivendo, ela não está querendo viver, ela tá vivendo. Então, eu trago isso muito para a vida também das marcas, assim, bom, eu vou começar e eu não tenho grana para chamar um estúdio, para o estúdio pensar em todos os porquês. Tudo bem, tranquilo. Então, você pode sim começar com um logotipo, tá? Agora, tem algo que você pode fazer por você e pela sua empresa que pode ajudar a você, de fato, criar uma marca, mesmo que você não consiga colocar toda a roupa nela. Quer entender qual é a essência que você quer colocar ali, né? Porque, assim, de novo, trazendo para a pessoa, não adianta eu me vestir com algo que eu não sou, né? Assim, poxa, fulano se veste assim, 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 mas quando eu sento para conversar com ele, não parece aquela roupa, né? A mesma coisa seria a marca. Não adianta eu vestir ela de qualquer jeito. Não adianta eu tenho um pouco de dinheiro aqui, então vou investir só em vestir ela, só em pagar, enfim, tentar fazer um logotipo dela. Tá, tudo bem, faz um logo ali, mas tenta criar uma consistência nela a partir do que de fato você acha que ela vai entregar de valor para as pessoas. Porque é isso que diferencia as marcas, não é o produto. Né? Se a gente pegar aqui grandes marcas, não é produto. Será que o iPhone é tão diferente de um Samsung? Às vezes um Samsung é até muito melhor do que um iPhone, o produto em si. Mas ela tem uma cultura que foi criada a partir do que ela queria entregar de essência para o mundo. E aí é isso que conecta as pessoas, né? A gente se conecta com outras pessoas, não é pela roupa dela, não é pelo rosto, não é pelo cabelo. A gente pode conhecer através disso, mas se conectar é pela conversa que a gente vai tendo, é pelas conexões que a gente tem de gostar da mesma coisa ou não, e aí a gente vai criando ciclos de amizade. Então, por isso que eu gosto de sempre trazer a pessoa para o exemplo, porque a marca, principalmente hoje em dia, ela é uma pessoa, ela é um ser vivo, né? Então, tenta sempre pensar assim, tá, se fosse eu, né, assim, como é que eu criaria essa reputação, como é que eu criei? Então eu vou começar a trazer isso como essência. Quando eu for fazer um post, esse post está alinhado com as ideias que eu tenho para minha marca, né, assim, essa fotografia, onde eu estarei com a minha marca, esse evento, você começa a entender que isso vai te trazer constância. Por quê? Porque você não vai estar em todo canto, você não vai fazer qualquer coisa, você vai começar a se alinhar àqueles valores, àquela essência que você criou para ela. E aí, quando você conseguir um dia vestir ela completamente, você tem uma base do que eu quero mostrar para as pessoas. E aí você veste ela. Aí volta para o que você falou da cor. As cores, elas trazem percepções porque elas são coisas culturais. Né? Por exemplo, se eu disser que o preto aqui pode ter um significado, em outra cultura pode ter outro. Tá? Mas a gente consegue, com constância, criar um novo significado para aquilo. Né? E aí eu vou trazer de novo o exemplo de banco. Imagina, quando a gente imaginou que um banco teria uma cor tão disruptiva. Né? Isso. Então, assim, poxa, a gente tinha bancos amarelo, vermelho, azul, e trafegava nisso. 2 bancos vermelhos, né? Branco que usa amarelo e azul, outro branco que usa azul. Então, aí chegou um banco e disse, não, imagina, de repente, eles pensaram o que você pensou.
Não, a gente podia colocar azul também, né? Ou amarelo, ou branco. Não, vamos colocar uma cor diferente. Poxa, mas isso pode espantar as pessoas. Mas será que não é isso que a gente quer agora? Né? E aí isso parte de uma estratégia. A gente quer isso, a gente quer revolucionar, que era o que eles fizeram, né? A gente quer perguntar às pessoas se aquilo que elas estavam acostumadas a ver faz sentido até hoje. Ou se a gente pode trazer uma nova percepção, um novo olhar sobre essa coisa, né? Então, assim, eu acho que é muito sobre percepção de estratégia. A minha marca quer trazer uma disrupção, então vamos atrás de algo diferente. Não, a minha marca não é isso que eu quero, não é sobre disrupção, eu quero... então de repente a gente pode beber das cores que o mercado já dita, né? Então acho que é muito isso. Eu não gosto de trazer uma percepção engessada ou, porque disseram isso há tantos anos atrás, tá? Mas as coisas mudam, né? A gente muda. Então acho que tem que ser muito sobre uma percepção estratégica das coisas, né? E, assim... essa questão de como começar, né? Começar pela marca. Hoje, como eu tenho uma percepção mais madura, hoje eu falo, ok, comece com o que tem, mas o nosso mercado especificamente, o mercado farmacêutico, é um mercado que você tem que vender confiança e segurança, né? Então, assim... investir inicialmente em marca, né? Em uma empresa especialista, que foi o que eu não fiz no início, mas ok, eu sou empresa de serviço. Mas farmácia com manipulação, a indústria de cosméticos, suplementos, medicamento, você não tem margem para isso. Exato. Você tem a obrigação de passar segurança, confiança naquele produto, porque está totalmente relacionado com a saúde. Perfeito. Né? Então, hoje, é um dos primeiros pontos que eu falo na mentoria, assessoria, consultoria, é realmente trabalhar a marca. Sim. E quando essa empresa já existe, né, a gente já recomenda buscar uma empresa especialista para reformular a marca. Por quê? Porque não adianta a gente desenvolver um trabalho no comercial ou no laboratório, desenvolver novas formulações e a marca não está alinhada, não gerar percepção de valor. Então, acaba impactando no nosso trabalho. Com certeza. E isso é interessante, porque assim, tudo bem, se você não tem recurso, né, como eu falei, beleza, você começa com o logo, mas não perde a mão da sua essência, né, da vontade de fato que você quer para aquilo. Mas, claro que você vai largar com muito mais força se você conseguir criar todos os pontos de contato importantes da empresa, né? Então, assim, eu tenho um conhecimento sobre o que eu estou fazendo. Ótimo, isso já é um ótimo início de negócio, você saber de fato o que você está fazendo. Mas tem uma coisa que eu sempre falo muito para empresa de comida, que é assim, imagina, você chega numa doceria, né? E aí você vai olhar para a vitrine. Acho que você tem que comer primeiro com os olhos para ter vontade de comprar, né? Você não vai comprar um doce que foi feito de qualquer jeito. Não, mas é do maior doceira do país. Mas você olha e, poxa, mas tá parecendo, sei lá, né? Não, com certeza a apresentação daquele doce, daquele brownie, daquele, enfim, chocolate, vai ser uma apresentação incrível no balcão para você olhar e fazer aquilo que a gente fala, né? Poxa, eu comi antes com os olhos. A mesma coisa é a sua marca, né? Assim, se você está iniciando no mercado, quanto antes você conseguir gerar reputação, melhor para você se diferenciar, né? Assim, então, se você puder gerar essa diferenciação, essa reputação, desde o momento que você abriu ela, você já está largando com o carro, né, todo perfeito. Você não vai precisar, o que acontece muito, a gente vai precisar trocar o pneu com o carro em movimento. É muito ruim, né? Você, poxa, eu comecei, fiz aqui de qualquer jeito, só que o negócio foi dando certo. Por quê? Porque eu já tinha uma reputação como profissional, né? Eu já conhecia o mercado, as pessoas já me conheciam, e aí elas começaram a vir porque eu já tinha essa reputação. Só que eu não vou querer que a empresa seja eu,
né? Nosso papo aqui começou mais ou menos nisso, do eu presa, né? Pronto, acho que era isso que eu queria dizer. Eu presa, assim, o que é eu presa? É eu preso, né? A empresa só sou eu. Não, eu quero que uma hora ela ganhe corpo, ande, e claro, ela não vai deixar de ser minha, mas vai ter outras pessoas me ajudando nisso. Então, se você conseguir, de fato, no início, começar já construindo isso, né? Criando uma marca que já pareça ser uma marca e não apenas o meu nome, apenas o que eu sou, você vai largar em vantagem, né? Então, claro, isso que você falou é maravilhoso. Se você já começar a empresa organizando tudo e principalmente tendo uma marca que já pareça forte, né? Isso é muito bom. E aí entra numa coisa que eu falo sempre sobre a marca, né? E aí que foi o início do nosso papo. A marca não é só o visual dela. Então, quando a gente vai criar uma marca, a primeira coisa que eu vou fazer é entender o que está por trás daquilo, né? Então, geralmente eu pergunto, por que você está montando essa marca? Né? Me conta aí tua história. Conta aí por que você chegou, sei lá, eu fiz farmácia, ou eu fiz química, né? Enfim, por que você fez? Porque às vezes é daí que a gente traz algo que é único seu, né? Porque a cor vermelha, hoje tem várias juntas, né? Como você falou, não tinha, hoje tem... Pô, né? Assim, várias marcas com o vermelho, não que façam igual que você faz, mas que talvez estejam no mesmo mundo. Só que aí cada uma vai ter a sua verdade, a sua essência, o porquê. Então vamos tentar aflorar para o visual da marca no final esse porquê. Esse da onde surgiu essa sua ideia de fazer uma faculdade disso, de conhecer sobre isso e um dia querer empreender sobre isso. Pronto, de repente tem uma história aí que é única, né? E se você for olhar para grandes marcas, elas saíram de uma história única, né? Nem todas saíram de um produto único, mas muitas saíram de uma história única, de um jeito único de fazer aquilo, que não consegue ser copiado, né? Porque o produto a gente copia, né? Copia ou faz melhor. Eu faço uma fórmula incrível aqui, tá bom, aí você passa 10 anos com aquela forma incrível. Só que tem alguém fazendo outra e uma hora ela conseguiu. E aí ela lança muito mais incrível que você. E a gente tem exemplos disso. A Nokia passou quantos anos como uma coisa incrível, inovadora. Era inovador a gente ter um celular que a gente fazia um toquezinho nele, né? Todo mundo tinha o seu toque, né? Era inovador você jogar um videogamezinho nele, aquela da cobrinha e tal. Quem é a Nokia hoje, né? Assim, então, eles passaram alguns anos ali com uma coisa inovadora, com um produto que depois foi simplesmente elevado ao máximo, né? Com o que a gente tem hoje. E assim pode acontecer daqui a 10 anos. De repente tem alguém aí, mas a cultura, ou a essência, né? Você não copia. Você pode tentar fazer, mas aí se você copiar, você parece uma cópia. Não parece algo único. Então, é isso que eu defendo muito, né? Outro ponto que eu também, quando a farmácia está em fase de abertura, ou a indústria também, que a gente trabalha com indústria, está nessa fase, eu também oriento ele focar no que ele quer levar, né? É legal, você falou da história, mas, por exemplo, tem farmácia que quer passar mais aquele claim de natural, né? Produtos mais naturais, outras produtos mais personalizados, feito à mão, botica, né? É uma essência mais histórica, que remete à história. Legal. E tudo mais. Já tem farmácias que querem passar mais a visão de tecnologia, né? E assim, ter essa visão no início vai ser fundamental para a formação da marca, né? Isso é interessante porque, assim, isso que você falou aí tem a ver com o posicionamento, né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui meio que como uma linha do tempo. Eu consegui entender qual é a minha essência, o porquê que eu quero fazer isso, né? Aí agora eu vou olhar para o mercado e vou dizer, como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou me diferenciar? O que é diferente meu? Aí eu olho, por exemplo, tem aquela ali que faz algo mais natural, como você falou. Aí, poxa, tem uma outra que faz algo mais manual. Mas eu entendo de tecnologia, ou então eu conheço alguém que pode me dar insumo para isso. E aí eu vou agora olhar para a minha essência e olhar para o meu posicionamento, porque aí eu tô tentando atrelar negócio e marca, né?
que eu falo que são duas coisas diferentes. Tem o meu negócio que ele pode mudar, ele pode aumentar, ele pode diminuir, eu posso criar novos canais, ir para novos locais. E tem a minha marca, que vai acompanhar isso, né, ou que vai ajudar isso a acontecer. E aí eu vou olhar e dizer, tá, eu achei um jeito de pegar a minha essência e transformar isso em algo diferenciador. Então eu vou olhar para isso e vou ver. Eu também não adianta eu ser uma pessoa que conta uma história incrível, que fala, mas eu estou fazendo exatamente igual ao que o meu concorrente está fazendo. Não tem uma diferenciação. Não tem um posicionamento, né? Porque a gente fala assim, o que é o posicionamento? É como você declara o que você faz no mercado. Né? Assim, como você declara o seu porquê de existir. Então, isso que você falou é legal, porque assim, tá, como é que eu vou me diferenciar? É pela tecnologia? É pelo meu atendimento? Pode ser pelo seu atendimento. Você pode ter um atendimento incrível, né? Como empresas, como a própria Apple tem um atendimento, né? Assim, que é invejável. Ou eu posso fazer isso pela fórmula que eu uso, pelo material. E aí eu vou tentar unir de novo, né? Aí de novo a gente volta, né? Assim, a gente tá saindo do logotipo de novo, né? Por quê? Porque a gente está organizando todos esses pontos de contato que o cliente vai perceber. Ele vai dizer, eu quero aquela porque eu quero tecnologia na minha vida. Não, eu quero aquela porque eu quero produto natural. Eu tenho o costume de comer coisas mais naturais, ou de buscar produtos que são naturais. Então, com certeza, na hora de ir para uma farmácia de manipulação, a pessoa vai olhar para isso, né? Mas, claro, que isso tem que estar sustentado pelaquela estratégia de negócio que tem a ver com a essência que a pessoa tem. Né? Não adianta você ser uma coisa e querer fazer outra totalmente diferente, porque uma hora você não vai conseguir. Né? É coisa do ser humano isso. Assim. Não adianta, eu fiz publicidade, mas me colocaram para, fazer uma coisa que não tem nada a ver com isso. Ou eu vou ter que me adaptar e a partir de agora virar aquilo, ou então vai ter uma hora que eu vou dizer assim, não consigo mais. Porque virou máquina, porque eu estou apenas fazendo o que me pediram, e não é a minha verdade, não é o que eu gosto de fazer. Né? Acho que o mundo mudou muito para isso, assim, entender onde é que você... onde é o seu lugar de potência, digamos assim, né? Onde é que eu sou melhor. E aí a mesma coisa serve para as marcas, né? Para as marcas e para como você coloca isso. Fala um pouquinho, ainda focando em brand de farmácia, de indústria, que requer muita transparência, muita confiança, qualidade, né? Então, assim, essa questão tem que estar em nível máximo, na minha visão. Principalmente, por exemplo, no caso da indústria, que vai ter produtos ali na gôndola, numa indústria de suplementos, cosméticos, inclusive vai impactar na decisão do cliente final, né? Me fala um pouquinho quais elementos, assim, é importante trabalhar para passar do branding, né? Na construção do branding que influencia nessa percepção de qualidade, segurança de um cosmético, de um produto manipulado, de um suplemento. Eu acho assim, a gente falar de brand, né? Que aí o que é brand? Assim como no inglês, né, o ing ele geralmente é colocado num verbo para mostrar que ele está acontecendo, né, ele está vivendo. Então o branding nada mais é do que a marca em movimento, é a marca acontecendo. Ou seja, é eu olhar para a marca não só quando eu criei, mas depois de criar, eu continuar olhando para saber se tudo aquilo que eu tenho feito, se todas as decisões que eu tenho tomado estão adequadas com aquilo que eu quis lá no início. Rafa, então quer dizer que a marca não pode mudar? Não. Né? Ela pode mudar sim, porém ela não pode ficar mudando. Então, por exemplo, acontece, um evento e eu vou e aproveito aquele evento. Aí acontece outro, eu vou aproveitar outro. Aí depois de 6 eventos que eu digo assim, tem um acontecimento, eu aproveito ele. Tem uma feira, de outro jeito, de outra coisa, eu vou. Se essas coisas que eu fiz não estiverem alinhadas com a minha ideia de reputação que eu iniciei, eu não estou criando reputação, né? Então, assim, o que é que eu acho que as marcas têm que fazer, né, com relação ao brand? Entender sua essência, entender seu diferencial, seu posicionamento, e
todas as decisões que você tomar a partir dali estarem alinhadas com isso, tá? Primeira coisa. Para isso, eu tenho que ter processo, né? Eu tenho que entender, assim, não só entender como eu faço aquilo, por exemplo, eu fiz lá um suplemento, né? E aí eu criei aquele suplemento defendendo uma tecnologia, certo? Aquela tecnologia que eu utilizei para isso. E aí eu vou colocar no meu ponto de venda, no meu Instagram, aquela defesa. Tá? Aí daqui 2 meses, eu faço um outro produto que não tem tecnologia nenhuma. E aí eu coloco lá também. Aí o cliente vai olhar e vai dizer assim, ué, mas ele passou aqui, sei lá, 6 meses, 3 meses, dizendo que era uma empresa que usava tecnologia, e aí depois ela lança um produto que aí depois eu percebo assim, lançou porque o concorrente também lançou, então simplesmente ela não quis perder mercado e lançou. Isso não te ajuda a gerar consistência, não te ajuda a gerar reputação. Por quê? Porque o cliente vai perceber uma hora que você apenas quis andar com a boiada, digamos assim, né? Quis aproveitar. Então, eu acho que tem que ter consistência, de fato, né? Eu escolhi isso e eu vou criar aquilo ali no decorrer do meu dia, dos meus meses, dos meus anos. Claro, o cliente, o concorrente lançou outra coisa. Tá, eu quero lançar aquilo ali também. Então, vou lançar do meu jeito. Não vou simplesmente, vou lançar. Não, peraí. Aquilo tem a ver com a minha marca? Eu consigo colocar... Eu estou defendendo tecnologia. Eu consigo colocar a tecnologia naquele produto? Consigo. Então, beleza. Então, quando eu lançar, não vai parecer que eu lancei só porque o meu concorrente lançou. Mas vai parecer porque eu vi que, assim como ele, eu vi uma necessidade de mercado e eu fiz do meu jeito, com a minha tecnologia, ou com o meu produto, ou com o meu estilo. E aí as pessoas vão ver, não, beleza. O Rafa lá aproveitou uma necessidade de mercado e lançou do jeito dele. Ele não simplesmente copiou, disse, porque fulano está usando, eu estou usando. Então, eu acho que o principal é você não sair daquela sua essência mesmo. Eu vou falar essência muitas vezes, mas é porque se você não olhar para ela... Exatamente. Se você não olhar para ela, você está apenas replicando, está apenas xerocando as coisas, fazendo uma cópia das coisas. Aí volta para o que você está falando, assim, quantas farmácias de manipulação existem? Né? Quantas existem na sua cidade? Se você só colocar outra, ou você vai ter que ter muita grana para investir na puta ponto, né? Estrutura incrível. Bom, se você tiver isso, inegavelmente você vai sair na frente, porque você vai ter o melhor ponto, a melhor qualidade, a melhor tecnologia, beleza. Mas eu acho que isso não é a realidade. Eu acho que a realidade é o contrário. A realidade do brasileiro é fazer mais com menos. É a nossa realidade. Então, você vai ter que ser criativo, né? Porém, não adianta ser criativo apenas para aquele momento. Você vai ter que ser criativo durante muitos meses ou anos da sua empresa. E para essa criatividade não se tornar coisas banais, você vai voltar sempre para por que eu fiz isso? Por que eu abri esse negócio? Né? E isso vai me levar como um norteador mesmo, uma bússola. Né? Não, eu tenho que respeitar isso para que eu não comece a parecer apenas mais uma coisa que está replicando coisas ali no meio do mundo. De novo, né? Assim, tenta pensar como seria se fosse você. A empresa sou eu, a minha cara lá, não é o meu ponto de venda, sou eu. Se toda hora as pessoas me verem fazendo uma coisa totalmente diferente, vê o Rafa ali, depois ele faz isso, depois coisas que não se conectam, o que aquelas pessoas vão achar? Porque isso é reputação. Gera confusão, né? Exatamente. Confusão não vende. Não vende, não vende. E você falou um ponto importante, sobre lançamento de produto, né? Me chamou a atenção, Sim. Que tem que estar, inclusive, conectado com a marca, né? Sim. Que faz parte do branding, isso, exatamente. Né? A gente, quando trabalha a marca, a gente pode trabalhar a arquitetura que ela tem, né? E aí existem fórmulas mesmo, né? Processos para entender que arquitetura você quer ter. Por exemplo, a Natura, o Boticário, utilizam um tipo de arquitetura chamada endossada. Então, o que eles fazem? Né? A Natura vai lá e cria o Natura Homem. Né?
Então, ela criou um nome para aquele produto, mas ele está sempre atrelado ao nome da marca. E existem marcas, por exemplo, como uma Unilever, que ela apenas aparece lá atrás do rótulo. E aí, o que é que isso quer dizer, né? É que você vai ter que entender, dentro dessa sua criação de produto, o fio condutor que leva tudo isso. Então, eu tenho um fio condutor, por exemplo, que faz com que todos os meus produtos precisem parecer iguais. Então, por exemplo, vou citar uma outra marca, a marca de laticínios faz isso às vezes, né? Pelo menos as últimas que se reorganizaram assim. Ela cria uma identidade e ela replica, de certa forma, aquela identidade para todos os outros produtos. Só que elas têm de novo, um fio condutor para aquilo. E aí você vai perceber, esse fio condutor faz com que todos os produtos sejam o mesmo, de certa forma, né? Eu quero que eles pareçam o mesmo na gôndola. Então, tudo bem, você cria uma roupa para eles e aí, claro, vai ter ajustes, né? Uma hora vai ser um produto na vertical, outro na horizontal. Mas aí você pode chegar com uma Natura, uma Boticário, que ela diz, não, eu posso criar um produto para a Alana, que é uma mulher que pensa nisso, faz aquilo, tem esse estilo de vida, e eu posso criar um outro produto para a Júlia, que é uma outra mulher que tem um estilo de vida diferente. Então ela vê o seguinte, eu não posso vestir esses dois do mesmo jeito. Só que no final da história, quando você pensa, por exemplo, na Natura, ela vai ter várias linhas, mas ela tem um fio condutor, né? Ela está falando ali de produtos mais naturais, né? Ela tem até linhas bem disso, né? Tipo a linha Amazônia, essas coisas. Então, você vai ver nichos diferentes dela, mas, de novo, ela vai ter um fio condutor que fala sobre a mesma coisa. Um alvo, né? Exatamente. Digamos assim. Um estilo que ela quer pregar, uma essência que ela quer trazer, né? Mas ela pode ter. Então, quando eu falo do lançamento de produto, você vai ter que entender a arquitetura que você quer trabalhar, ou pelo menos a arquitetura que talvez seja mais abraçada pelo seu mercado. Eu não consigo ser uma inovação disso. Então, deixa eu olhar para o meu mercado. Como é que o meu mercado trabalha os nichos de produto? Ele cria algo monolítico, que é todos serem iguais? Sim. Então, beleza. Então, peraí. Não, se eu não quero contrapor isso, então vamos ver aqui como é que eu organizo o meu dentro desse mundo. E aí, claro, eu vou ter que lançar os outros produtos bebendo daquela mesma essência, né? Então, tudo de novo volta para aquela essência que eu quero trazer. Aquilo ali traz a estratégia e a estratégia traz a execução, né? Acho que Rafa, me fala pelo menos 2 cases que você trabalhou ou reformulou a marca ou criou a marca do zero da área farmacêutica, de cosméticos. Tem 2 bem recentes, inclusive. O primeiro foi em 2022, que é da Labotrate, né, que é uma marca de produtos tanto para o bem-estar como para a pele, né? Praticamente todos os produtos deles são cremes, esfoliantes. Eles nos contrataram, eles estavam fazendo 10 anos de mercado também e estavam descendo o país, né? Estavam expandindo e viram a necessidade disso, né? Eles viram que o interno do rótulo já estava sendo muito bem aceito, já tinha uma reputação, as pessoas atestavam de que o produto deles fazia o que eles vendiam, mas eles perceberam que estava faltando um pouco mais de apelo, não só estético, mas de levar para o estético o conceito que eles tinham. E esse conceito ainda estava muito internalizado neles, tanto nos donos como nos colaboradores. Eles já tinham isso dentro e ainda não estava sendo exposto, né? Então foi um projeto bem legal, com vários produtos. E tem um outro que a gente fez recentemente, que você falou, né, da Eric e da Marília. Elas já estiveram aqui no nosso canal também. Exato, também foi um projeto muito legal, né, porque são 2 pessoas que têm muito aflorado o que elas têm dentro de si. E aí eu sempre falo para todo cliente, né, que assim, quanto mais a gente conseguir aflorar os porquês dessa marca existir, mais personalidade essa marca vai ter. Né? Por quê? Porque, de novo, a gente não está simplesmente vestindo, simplesmente trazendo, vamos trazer uma camiseta aqui para ela e uma calça, não. A gente está dizendo assim,
entendendo tudo isso, a gente está vendo que o mais adequado é trazer esse tipo de cor, esse tipo de... Então foi muito legal delas também, elas já têm menos tempo, né, de negócio, mas elas fizeram um pouco do que você fez, né, assim, começou e disse, agora, como é que a gente faz essa marca? Vamos chamar alguém aqui só para fazer rapidinho, e aí, rapidamente elas perceberam, gente, peraí, a gente está crescendo, mas está faltando... Um prêmio, né? Exatamente. Então, assim, tá faltando... o que eu digo sempre, assim, não é que esteja faltando apenas a roupa adequada. É que tá faltando você entender qual é a roupa adequada para sua marca. Então, a gente fez, né, um trabalho de rebrand delas, mudou... O logotipo quase não mudou, né? Assim, teve uma mudança sutil, mas, de certa forma, um pouco impactante. Mas a marca não, a marca é totalmente outra, a gente mudou cor, tipografia, estilo de fotografia, grafismo, né? E aí, como eu falei, né, um pouco antes aqui da nossa conversa, porque a gente percebeu que a mudança deveria ser feita desse jeito, né? E eu sempre defendo uma coisa assim, eu sempre digo isso para todo cliente, assim, não espere que você está me contratando para lhe dar todas as respostas, porque eu não vou dar as respostas. Exatamente. O que eu vou... O meu papel é tentar achar as perguntas corretas. Né? Entender assim, que pergunta eu devo fazer para a Alana para a resposta dela fazer com que a gente na mesa comece a entender. Alana, tá vendo aqui o caminho para onde a gente está indo? Porque tu respondeu isso de novo. Porque essa pesquisa respondeu isso. Então, o processo vai nos dando resposta. Né? Não é o Rafa, não é a Dan que vai chegar... Na primeira reunião já dizendo, olha, Alana, tu devia ir para isso, tu devia ter essa cor. Não. Né? Vamos entender quem você é primeiro. Né? Vamos trazer a essência para o jogo. Legal. Rafa, e tu faz de vários segmentos, né? Fez de chocolate, como é o nome da marca? A gente fez alguns de chocolate já. A gente fez a Sereno Cacau, que é aqui do Ceará. A gente fez uma da Bahia, que é a Chocolates da Ju. Fizemos recentemente agora a Mar de Cacau, que é Minas e Bahia, né? Eles estão. Mas a gente já fez também coisas totalmente diferentes, assim, docerias, a gente já fez engenharia, roupa. A gente fez agora vários projetos de rótulo para uma marca de laticínios aqui do Ceará, que é a Laça, né? Uma marca antiga daqui. Assim, praticamente a gente já bebeu já de praticamente todos os ramos que tem, tecnologia, fintech, né? Tudo isso a gente já conseguiu fazer algumas coisas. Pronto. Aí, o que é que te chamou a atenção? Teve um desafio maior que tu encontrou dentro desse setor farmacêutico e cosmético? Quando você compara aí com o setor alimentício, para a construção da marca, especificamente? Eu acho que, assim, todo ramo tem algumas especificidades, né? Tem algumas coisas interessantes. Eu acho que um mercado que trata, de certa forma, do corpo, né, seja externo ou seja interno, que reflete no externo, tem uma preocupação grande que, de certa forma, seja no fim da conta ou seja no meio da conta, a estética está atrelada. Né? Assim, eu estou fazendo sei lá, como a gente fez, né? O DMQC é um comprimido que você toma, que vai ajudar e que vai refletir no externo. A própria Labotrate também é uma coisa que você usa, que é um cosmético que vai lhe ajudar internamente e que vai refletir no externo. Então, acho que talvez uma das preocupações ou das coisas que estavam envolvidas dentro desse projeto era, de fato, como é que a gente ia demonstrar isso externamente. Como é as pessoas que a gente ia mostrar. É um produto que foca pele, cabelo e unha, né? Isso, um nutricosmético. Exatamente. Inclusive, o produto principal é o silício, né? Sim. Um dos componentes é o silício. E passar essa percepção para o leigo, né? O quanto vai gerar resultado. Exato. Ou seja, tem que gerar muita credibilidade, né? É diferente de você comprar, adquirir um chocolate, né? Sim, chocolate sim, é o sabor. Exato, né? Exato. Mas dentro disso, qual foi o desafio maior de trabalhar, de atuar, né? Da atuação, construção de marca no setor de cosméticos, suplementos ou até medicamentos, enfim. Eu acho assim, trazendo esses dois, por exemplo, que a gente criou, eles tinham coisas até um pouco diferentes que cada um queria tratar, né?
A gente estava falando de uma tecnologia que vinha de dentro para fora das pessoas, né? Você vai tomar um comprimido. Então a gente pensou, poxa, como é que a gente vai falar sobre isso? Então a gente fez uma pesquisa, né, de como é que o nutricosmético estava sendo trabalhado, desde quando ele de fato começou a virar algo, eu não vou dizer mais comum, porque ele ainda está em expansão, mas quando as pessoas começaram a perceber que tinham aquilo até hoje, né? Então a gente começou a trazer dentro da estratégia delas algumas coisas interessantes ali. E uma das coisas foi falar sobre a tecnologia que está embarcada dentro daquela cápsula, né? E no da Labotrate, por exemplo, a gente percebeu que eles trabalhavam muito com a ideia de beleza brasileira, né? A gente tem, por exemplo, eles têm concorrentes que são química ou laboratórios da França ou, né, da Europa. E até brinca assim, eu fui uma vez para a Europa e a gente chegou lá em Amsterdã e o sol lá era branco. Né, assim, de fato branco, é incrível isso, assim, né? Esse sol quente, gostoso, acolhedor que a gente tem aqui, algo mais né? Frio, né? Então, assim, claro, isso deve ter alguma comprovação científica, não é foi mais o olhar, né, de ver isso. Então a gente trabalhou muito essa ideia da beleza brasileira, né? A gente é colorido, né? A gente é vibrante, né? A gente é mutável, a gente gosta de absorver outras culturas, a gente gosta. Então tudo isso foi uma coisa que a gente começou a perceber, poxa, a gente pode trazer isso, porque no fim tudo que a gente quer em qualquer marca é gerar reputação. Aí o que a gente vai entender é onde é que eu vou trazer minha forma única de gerar reputação. Então, no Deles 2, a gente entendeu essas coisas, tá? Rafa, mas tecnologia, todas têm tecnologia, tá? Mas aí eu fui olhar para elas duas, por exemplo, né? Que fazem a marca, né? E a gente até brincou assim com elas, assim, tipo, uma é a cientista e outra é a comunicadora, né? Então, então a gente pode tentar trazer algo sério, mas que tenha uma pitada de descontração. Como é que a gente vai fazer isso? É com as cores, é com a imagem das pessoas. Então, porque assim, no final, todas vão ter o seu motivo de existir. Né? Então, eu até gosto de dizer assim, uma coisa que eu acho que é mais legal do meu trabalho é justamente beber de vários negócios diferentes. Sim. Antes de ser designer, eu trabalhei com, sei lá, eu tive 3 outras empresas de coisas totalmente diferentes. Eu trabalhei em outras... Eu devo ter trabalhado antes do design em umas 6 coisas totalmente diferentes. E quando eu entrei no design, quando eu percebi o que era a publicidade e o design, eu percebi que era o que eu queria, que eu sempre dizia assim, eu queria ver o mundo girar. E aí nos outros negócios que eu trabalhei, eles eram muito presos a algo. Então a conversa era sobre aquilo, a vida era sobre aquilo. Vamos almoçar, a conversa era sobre aquilo. As pessoas que eu conhecia eram sobre aquilo. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar sobre coisas totalmente diferentes, né? Marcas que vivem em cantos e momentos diferentes. Então, eu falo muito assim, o fato de eu fazer coisas diferentes vão sempre me preparando cada vez mais para o próximo desafio. Então, provavelmente, quando eu pegar uma próxima marca de nutricosmético que eu vou fazer, eu já bebi tanto de nutricosmético, mas principalmente eu bebi de outras coisas que às vezes se conectam com aquela próxima marca que eu vou trazer. Então, eu acho que assim, talvez não tenha um desafio para a marca totalmente diferente. O que pode acontecer é ter um desafio estratégico. Da pessoa chegar e dizer assim, Rafa, eu quero montar uma farmácia aqui. E existem esses concorrentes. Me ajuda a achar um diferencial para isso. Pronto. Aí seria diferente. A gente vai olhar, tem esses 4 concorrentes aqui. Esse aqui fala sobre isso, esse sobre isso, sobre isso. Tá, beleza. Vamos deixar aqui na mesa. Agora vamos falar sobre você, né? Sobre os porquês, de novo, para a essência, tal. Dentro desse processo, a gente provavelmente vai achar algo que a gente pode dizer assim, e se a gente posicionar essa marca desse jeito? O que é que você acha? Foi legal, porque isso aí bebe um pouco do meu passado, ou da minha vontade, ou da minha visão de futuro, e aí a gente começa a entender que aquele posicionamento
que é o que eu falo muito, ele tem que ser verdadeiro. Falando dessa questão, né, para um empresário que está começando, quais são os primeiros passos para ele construir uma marca forte? Para a gente meio que finalizar? Primeiro, você tem que lembrar sempre no final de que o que você está tentando gerar ali é reputação, tá? Isso tem que ficar muito claro, assim, tá? Porque aí quando você pensa na reputação, você vai pensar no que vem antes dela. É como se eu pensasse assim, tá? No final eu quero, sei lá, construir um navio para chegar em tal canto, certo? Então, o que é que eu preciso fazer antes daquilo ali ser construído? Então, eu quero gerar uma reputação. Qual é a reputação que eu quero gerar? Sei lá, eu quero gerar uma reputação de que eu sou a farmácia que entrega tecnologia de ponta, por exemplo, tá? Então, tudo que eu for fazer vai ter que corroborar para aquilo. Aí você vai começar a dar os passos atrás. Qual é? Tá, se eu quero dizer que o que eu faço é tecnologia, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o que é que de tecnologia eu tenho que ter dentro da minha empresa, né? E aí depois você vai vendo as coisas. Que profissional eu tenho que ter para ele ajudar aquela tecnologia? Que ponto eu preciso alugar para me ajudar aquilo? Porque também não adianta eu ter tecnologia e o meu ponto ser num canto onde ninguém vai olhar para a tecnologia. Então entende que eu estou tentando trazer, né, do fim para o início, que não vai ser o fim, mas eu estou tentando me atrelar ao que eu quero que as pessoas vejam, que elas têm que ver a minha reputação. Então eu vou olhando, então eu tenho que ter o ponto, eu tenho que ter as pessoas, eu tenho que ter o produto. Eu consigo a tecnologia para aquele produto? Consigo. Então aí eu começo a criar esse quebra-cabeça. Entenda que até agora eu não falei criar o logotipo, né? Criar o nome, criar a marca. Isso tudo é inerente. Você vai ter que fazer. Porém, não adianta também você fazer tudo isso se toda essa parte estratégica aqui, de como sua marca vai funcionar, como seu negócio vai sobreviver, não estiver sendo feito, bem feito. Porque aí vai parecer que a marca está contando uma mentira. Então, pode-se considerar que uma das principais falhas na construção de branding, incluindo a marca, a construção de uma marca forte, né? Pode ser pular esse passo e ir direto ali para logo. Exatamente. Foi o meu caso, inclusive. Exatamente. Porque aí você vai estar pensando muito mais no aspecto geométrico do que no conteúdo daquele aspecto geométrico. É assim, que é o que acontece muito. Eu vou montar uma loja de, sei lá, de esportes. Aí eu boto lá uma bola e o nome Rafa Esportes. Né, assim, o que é que isso agrega de valor para a tua marca? Geralmente nada. O que ela vai fazer é apenas comunicar o que ela é. E eu digo muito que a marca é melhor que ela te faça fazer pergunta do que ela te faça simplesmente dar resposta. Porque quando eu faço pergunta, por exemplo, é uma loja de esporte, mas tem lá, sei lá, Dunk alguma coisa, né, na fachada. Bom, me remete a alguma coisa. Claro que eu vou ter que trazer a essência de esporte para ali. Mas eu não preciso botar uma bola, uma raquete, né? Não deve ser. Não precisa ser tão simples, óbvia, tão óbvia. Por quê? Porque aí esse não óbvio vai me trazer perguntas, né? Eu vou dizer, olha que legal aquela marca, que legal aquela loja. Deixa eu ver o que é. Aí você olha e diz, pô, legal. É uma loja de esporte. E aí isso traz... É o que eu digo assim, se eu te trago já todas as respostas, você não vai conversar comigo. Você já vai dizer, entendi, Rafa, beleza, não é isso que eu quero não, vou logo para ali. Mas se eu te trago possibilidades de conversa, eu vou te trazer conexão. Vou começar a abrir conexões para aquilo. Então, eu acho que é muito não olhar só para a forma, né? Vamos olhar para a fórmula, né? Vamos olhar para tudo. Por exemplo, eu acho que eu vou falar uma coisa que eu não tenho muito conhecimento, mas que eu acho assim, olhar para si vai ser um comprimido redondo ou né, em cápsula, eu acho que talvez não seja a primeira coisa que alguém olhe. Ela vai primeiro olhar, tá, como é a fórmula. O que é que ela vai me trazer de benefício? E aí depois vocês devem tomar a decisão. Eu coloco numa cápsula ou eu faço, né, ele num comprimidozinho. Eu acho que é a mesma coisa para a marca. Legal. Né? Assim, não vou só olhar, não, eu quero colocar aqui. Aí eu vou ter que fazer que tudo consiga encaixar aqui. Não, vamos olhar primeiro para cá
Que aí depois a gente vê, beleza, tudo isso aqui faz sentido ser colocado aqui. Faz sentido eu ter um logotipo, por exemplo, só o nome, só a letra. Por quê? Porque eu criei uma identidade visual que fez com que aquele logotipo não precise nem ter um símbolo. Ele pode ter um lettering. O da Labotrate, por exemplo, não tem um símbolo, é só o lettering, né? Então, acho que a gente, dar um passo anterior, né? De entender primeiro a fórmula e depois a forma. Muito bom. Falando em fórmula, se você fosse desenvolver aí se você fosse prestar um serviço, né, para uma empresa farmacêutica, onde você trabalharia ali a brand do sucesso, digamos assim, a marca do sucesso, quais componentes não poderia deixar de ter? Tá. Vamos lá. Acho que a primeira coisa é, digamos assim, trazer uma tríade, tá? Que é uma tríade de negócios, que eu acho que é tentar entender quais são se essa empresa já existir, quais são as pessoas que fazem ela, a essência do que é feito ali dentro e o produto que você faz, né? Tentar organizar isso, assim, como é que eu quero que a minha empresa seja vista, quais são as pessoas que estão ajudando a fazer ela, né? E aí as pessoas que eu digo são as pessoas externas e internas, né? Assim, quem são as pessoas que estão na ponta, que interagem com o meu cliente, quais são as pessoas que interagem com os fornecedores, né? Elas estão entendendo o que é que a minha empresa precisa demonstrar para o mercado, porque elas são elas são os primeiros clientes, são os nossos colaboradores, as pessoas que, se eles não entenderem isso, eles vão passar uma coisa errada, uma percepção errada. E aí depois eu vou olhar para o meu produto. Meu produto também corrobora com isso, né? Meu produto demonstra isso, o rótulo dele, a gôndola onde ele está, o local, a pessoa que está fazendo a propaganda para ele, né? Então, acho que é muito olhar isso, a essência que eu quero levar, as pessoas que estão ajudando, se elas estão entendendo isso, e se meu produto, se for um produto, né? Se for um serviço, a cara desse serviço, se ele corrobora com isso, se as pessoas olham para ele e conseguem enxergar o que as pessoas falaram e o que o negócio é. Muito bom! Uau! Nossa, gente, que conversa enriquecedora, hein, Rafa? Eu acho que é a primeira vez que eu trago esse tema para cá, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muitos empresários aqui que estão acompanhando o nosso canal. Quero agradecer, né, a sua disponibilidade, né, a sua... assim, gente, eu convidei ele, assim, bem na véspera mesmo, acho que foi há quinta 3 dias sexta, atrás, acho, né? 4 dias atrás, ele topou na hora. E é isso, né? Temos aí um trabalho pela frente, né? Por volta da AB. E para o pessoal que se interessa, né? Para os empresários que se interessam em fazer renovação de marca, ou quem está abrindo empresa, construir a sua marca, onde eles podem te procurar? Acho que o local melhor de todos é o Instagram, né? Assim, é mais fácil, @dunk.dsg, que é design, né? Então, Dunk é obrigado em alemão, não, dunk.dsg. Lá é fácil, porque deixou um comentário lá, eu já consigo ver rapidamente. E a gente está disponível para trocar uma ideia, né? Assim, eu sempre falo que um dos pilares do estúdio é dizer para o mundo o que é que o design faz, né? Então, eu sempre digo assim, a gente está sempre aberto a um bate-papo como esse, está sempre aberto a trocar uma ideia. A gente só não faz sair logo dizendo o que é o que é que não é. Mas, assim, tem uma dúvida? Vai lá no Instagram, pode deixar lá que a gente vai ter o maior prazer de trocar uma ideia, conversar, enfim. O que puder fazer para agregar, levando o design para isso, né, a gente vai fazer. Muito bom! Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o teu like, deixa aqui teu comentário, o que você achou desse tema. A tua participação, a tua audiência vai ser muito importante para nós. Muito obrigada, você que ficou até o final. E eu te espero no nosso próximo ABcast. Até lá. Tchau, tchau.